Olá, bom dia ou boa tarde, a depender do horário que você está assistindo. Nós estamos aqui no Conexão Terapêutica, no Centro Psicopedagógico Maristela Corraleiro, e eu tenho a alegria de receber aqui hoje para um bate-papo gostoso o Paulo. Ele é musicoterapeuta e ele tem uma trajetória incrível dentro da área das artes, né? Da musicoterapia. Ele é especialista em cuidados integrativos pela Unifesp, é mestre em ciências, é doutorando em educação pela USP. Tem aí 15 anos, né, Paulo? De atuação na área, ligado à promoção da saúde, à musicoterapia. Ele tem aí um trabalho voltado às questões do transtorno do neurodesenvolvimento, atividades ligadas ao TEA, à neurologia, à gerontologia. E hoje o nosso bate-papo aqui é para falar um pouco sobre a turma dos 50 a mais. E a gente quer aí ouvir um pouco do Paulo, como é que é a musicoterapia e como pode esses 15 anos de vivência contribuir para nós, e eu já estou aí nesse time há bastante tempo, né? Como é que a gente pode se apropriar da musicoterapia como um trabalho na área da saúde, como isso pode nos fortalecer nessa fase da vida, nessa fase da maturidade. Paulo tem aí uma vivência grande nessa área, com os 50 a mais, e ele vai trazer um pouco sobre a experiência dele nessa área, a musicoterapia. Paulo, é contigo a palavra. Como é que você pode aí nos falar um pouquinho, e o que essas pessoas que estão em busca de algo mais, de um plus na vida, como elas podem se beneficiar da musicoterapia? É contigo, Paulo. Prazer, Márcia, estar aqui conversando com você um pouquinho, para poder falar um pouco para quem está aqui nos assistindo, né, nos vendo, o quão a musicoterapia pode contribuir em várias áreas, né? O trabalho hoje é desenvolvido em várias áreas, desde a infância, da fase adulto, como você disse, nas questões do neurodesenvolvimento, nas questões neurológicas e com o idoso, né? As pessoas que estão em processo de envelhecimento. É importante dizer que o processo de envelhecimento começa a partir de que a gente nasce, né? É o natural da vida, a gente sabe que caminhamos para, né, Paulo? Sim, e à medida que a gente vai ficando adulto e vai envelhecendo, a gente começa minimamente a perceber essa questão da necessidade do cuidado, né? Sim. De trabalhar a qualidade de vida, né? E trabalhar a saúde, né? Não significa ausência de doença, né? Até o OMS, na definição de saúde, define isso, né? Que saúde não é ausência de alguma doença, de algum transtorno, mas sim um cuidado que a gente busca, né? E na questão do idoso, é extremamente importante a gente perceber aquilo que o idoso pode estar fazendo à medida que ele vai envelhecendo para que ele mantenha a qualidade de vida. Então a gente sabe que à medida que cada um de nós envelhecemos, a gente vai tendo perdas, né? Exato, questões que envolvem a questão da cognição, sim, a questão da memória, sim, a questão até da mobilidade, né? De você poder se expressar com o seu corpo, de colocar o corpo em movimento, as questões que envolvem a qualidade de vida como um todo, né? A gente sabe que no processo de envelhecimento as demências podem aparecer, idosos com Alzheimer, com Parkinson, com a depressão, que acontece por conta do isolamento do idoso, muitas vezes, que não consegue ter uma socialização. Então, assim, esse trabalho pode ser em várias áreas, e né? É interessante como é amplo, né? O Paulo está comentando aqui as possibilidades são inúmeras, e entrar na maturidade, o envelhecimento, ele não precisa necessariamente ser sofrido, né, Paulo? Sim, exatamente. E é interessante o quanto a arte possibilita o resgate de uma qualidade de vida, o quanto a arte nos preenche enquanto humanos. A musicoterapia, o quanto ela traz de enriquecimento para todas as fases da vida, como o Paulo falou, né? Desde criança, adolescente, jovens, mas a gente está fazendo um recorte aqui
que é para essa fase da maturidade, dos 50 mais. Exatamente. E aí, Paulo, a gente está com essa proposta aqui no Centro Psicopedagógico de um projeto voltado aos 50 mais, com a musicoterapia. A gente está pensando não só em atendimentos individuais, mas nós também pensamos em atendimento de grupo, né, Paulo? Comenta um pouco sobre o projeto, como é que Paulo é o que está gestando esse projeto e ele vai compartilhar um pouco aqui conosco. Você que é 50 mais, ouça o que o Paulo tem a dizer, é algo muito especial, Paulo. O trabalho com idoso eu vejo como uma possibilidade muito rica, né? Porque é um trabalho que no geral acontece em grupo, claro, para os idosos que têm condições de ir até num lugar, se reunir com os outros, tem uma mobilidade, né? Sim. Mas tem os projetos que também podem ser voltados, por exemplo, como uma experiência home care, Sim, onde você também pode visitar, fazer uma sessão home care para o idoso acamado, ou de fato para o idoso que não consegue sair de casa porque tem uma mobilidade, Sim. ou porque tem um cuidador cuidando e não consegue vir porque precisa trabalhar, a família, né? Então o projeto pode ser voltado para vários tipos de configurações. O trabalho em grupo geralmente é muito bom porque tem essa interação entre os idosos, né? Muitas vezes você vai ter um idoso mais depressivo, ou mais quieto, mais isolado, e aí nessa interação ele vai resgatando lembranças, memórias, e aquilo vai colocando ele num certo engajamento, numa mobilização, e ele consegue perceber essa qualidade de estar junto com o outro. Porque né? nós, enquanto humanos, nós somos seres sociais. E a gente sabe que, principalmente as famílias, dar conta deste cuidado com as pessoas que estão nesse processo de maturidade, estar presente na vida, os filhos com as demandas, as suas responsabilidades, a terceira idade acaba de alguma maneira ficando um pouco mais isolada. Sim. E a gente nós não nascemos para isso, nós nascemos para essa troca, para a interação, para o convívio social, isso é fundamental. Claro que a gente não pode romantizar, né, o processo de envelhecimento, né? Ele tem as coisas boas, mas sabemos que tem um processo ali de vulnerabilização. Então, por isso que a gente propõe algo para que esse idoso se mantenha o mais saudável e se mantenha essa qualidade de vida. Então, a musicoterapia tem essa possibilidade de ele pegar o instrumento na mão, tocar junto. Às vezes, um vai trazer uma música que lembra, vai cantar. E no próprio Alzheimer, já é comprovado cientificamente que a última memória que se perde é a memória musical. Às vezes, o idoso pode não lembrar da família, não pode lembrar de várias situações, mas quando você toca uma música que fez parte ali da experiência dele, da vida dele, ele canta. Olha que maravilhoso. Ele dança. Olha que maravilhoso. Né? Às vezes tem ali uma forma, por exemplo, valsa. Eu já vi idosos que, por exemplo, você põe a música, ele tem uma memória corporal, ele começa a dançar a valsa, e aí interage com o outro, e isso vai trazendo, não exatamente a lembrança exata, mas vai trazendo um sentido ali de expressão de algo vivido, né? E é interessante, Paulo está comentando aqui sobre evocar memórias, né? E como ele mesmo traz, é o último resquício que vai permanecer ali até o fim. E o quanto isso é precioso, não é? Para essa qualidade de vida. Exatamente. Então a gente quer aqui hoje só dar uma palhinha, né? Uma palhinha, instigar você que tem aí na sua família um pai, um tio, um avô, ou de repente você que não está nessa fase, mas que você quer se trabalhar nesse autoconhecimento, nessa coisa da interação, na busca de si mesmo. Musicoterapia traz isso, traz esse encontro consigo mesmo e junto também o encontro com o grupo. A nossa proposta aqui hoje, né, Paulo, é provocar. Provocar e te chamar, né? E aí nós estamos aqui também, eu estou disponível, qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, né? Estamos aqui para poder, né, contribuir, ajudar, tirar as dúvidas, e eu acredito que é um processo lindo, né? Então,
esteja convidado e nesse projeto a ideia é recebê-los da melhor maneira possível. É isso. Estamos na Zona Sul, no bairro do Alto da Boa Vista, e nos colocamos à disposição caso queira tirar alguma dúvida, queira outras informações, nos procure. Agende aí uma entrevista que vai ser um prazer compartilhar contigo essa rica experiência na musicoterapia. E Paulo, quero lhe agradecer por esse momento especial aqui que a gente pode compartilhar com o grupo o quão é importante e o quanto faz a diferença a musicoterapia. Essa é uma das especialidades que a clínica tem. Estamos aqui aguardando o seu contato. Obrigada, Paulo! Eu que agradeço, e Márcia. o convite está aberto para próximos bate-papos também. Obrigado. Obrigada!